vou explicar sobre o comando if, estrutura de seleção if e if else, para vocês fazerem a atividade. Para quem já fez a linguagem de programação, né, a matéria de linguagem de programação, já tem uma ideia do que é o comando if ou if else. Então, é uma estrutura, né, um comando que permite que você selecione o que vai ser executado ao longo do programa ou não. As estruturas de controle, na verdade, né, elas permitem que você faça um desvio na execução do programa. Não fique numa sequência, sempre o comando um após o outro até o final. E você consegue fazer com que o programa repita um comando, um conjunto de comandos. Você consegue fazer com que o programa faça um comando ou não faça, dependendo de uma situação, né, de uma condição. Então, as estruturas de controle, como o próprio nome diz, permite que a gente controle a sequência de execução do programa. E a estrutura de seleção if, ela tem uma característica, né, como o próprio nome diz, ela é de seleção. Você vai selecionar se o comando vai ser executado ou não, um comando ou um conjunto de comandos. Então, ele seleciona um bloco, né, um comando ou um bloco de comandos, se uma condição for verdadeira. Ou, né, só o if, né, o comando if sozinho, usando ele sozinho, né, ou ele seleciona, né, executa um comando ou um bloco de comandos, se a condição for verdadeira, ou ele pula aquele comando ou bloco de comandos, se a condição for falsa. Então aqui a gente coloca o if, né, que é o C, a condição que a gente quer que seja ali o controle, e os comandos que a gente quer que ele execute caso a condição aqui seja verdadeira. Então, o comando if, né, a gente usa ele para fazer o controle das entradas. Para a gente poder acessar e testar elas se elas estão ativadas ou não. Verificar se elas estão ativadas ou não. E a partir de uma condição estabelecida, né, se ela está ativada, eu quero testar se ela está ativada ou se ela não está ativada, aí eu posso controlar um comando ou um bloco de comandos. Então, para fazer o teste, né, fazer essa condição, eu uso os operadores. Na verdade, tem vários operadores. Dentre eles, tem os operadores relacionais, que são os operadores básicos aí que a gente utiliza nas estruturas de controle. Então, os operadores relacionais a gente utiliza como um elemento de comparação. Ou seja, testar se é igual. Para testar se é igual, a gente tem que usar dois sinais de igual. Não pode ser um só. Um só é o comando de atribuição. Se você colocar um sinal de igual, ele não vai comparar, ele vai atribuir o valor que está do lado direito ao que você está testando ali, né? A porta, uma variável. Então ele não vai funcionar, quer dizer, não vai dar erro, ele não gera um erro, mas o programa vai funcionar errado, né? A lógica vai estar errada. Para testar se é diferente, né? Uma coisa diferente da outra, a gente usa a exclamação igual. Para testar se é maior que alguma coisa, né? Maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Então esses são os operadores relacionais, né? A gente usa para comparar. Então quando for usar para comparar se é igual, dois sinais de igual. E diferente, exclamação igual. Aqui a gente tem um exemplo de um programa. No começo lá eu dei um exemplo de um programa que ficava piscando um LED. Só que ele iniciava e já ficava piscando. Aqui a gente tem uma estrutura de controle. Ele não vai piscar logo assim que ligar. Ele só vai piscar se uma entrada estiver ativada. Então, baseada no programa anterior, usado para controlar um LED piscando com a intermitência de meio segundo ou 500 milissegundos. Se um botão for acionado, né, aqui no caso, entrada igual a 1. Então, aqui lógico, né, aqui eu estou só colocando entrada igual a 1, mas para comparar lá no if tem que ser igual a igual. Então a gente tem no início aqui, a gente tem a definição das entradas, né, e da saída. O tris AF3 é a entrada, eu zerei aqui a entrada. Depois o tris B
F5 é a saída, zerei a saída, né? O LED vai começar a apagar. Tá? Função principal void main, aí defini as entradas e saídas, inicializei elas e aqui entra no loop infinito. O AL1 é um loop infinito porque tem uma condição que é sempre verdadeira, que 1 torna o loop infinito, né? A condição se torna sempre verdadeira. Então, quando a gente faz o teste, né, no if aqui, por exemplo, eu estou comparando se a entrada, que é o port AF3, é igual a 1, se ela está ativada. Se isso aqui for verdadeiro, né, se estiver ativado, se o port AF3 tiver 1, 1 igual a 1, isso vai retornar verdadeiro, vai retornar 1 para a lógica do microcontrolador, que é aqui o que tem no while, né? Tem 1 aqui, então ele já está com 1 aqui, ou seja, ele está sempre verdadeiro, por isso que esse while aqui é um loop infinito. Então ele vai ficar aqui sempre repetindo, 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 enquanto o circuito estiver energizado, estiver ligado. Então agora no if, eu vou testar se a entrada está em 1. Se o port F3 for igual a 1, aí sim ele executa esse bloco aqui. Né? A chave, né? Sempre as chaves servem para limitar o bloco, definir onde começa e onde termina um bloco. E quando a gente cria um comando aqui que nem o if, e aí não tem um ponto e vírgula aqui, né? Eu tenho logo depois do comando if vem o que? Uma chave aberta. Então significa que tudo que tiver na sequência até fechar essa chave vai ser executado somente se o port F3 for igual a 1, se a condição do if for verdadeira. Então esse if está controlando um bloco. Então, depois a gente vai ver uma outra situação em que eu vou usar um if ou um while controlando só um comando. Eu posso pôr aqui, se o port F3 for igual a 1, o port BF5 recebe 1. Então eu poderia colocar o comando port BF5 recebe 1, né? Na mesma linha ou na linha de baixo sem precisar da chave. Por quê? Se eu vou controlar um comando só, eu não preciso de chave. Chave é para indicar que eu estou controlando várias linhas de comando. Então esse if aqui, ele está controlando esses comandos, a execução desses comandos. Esses comandos só vão ser executados se a condição aqui for verdadeira. Caso contrário, ele testa aqui, deu falso, ele pula todo o bloco e executa o que vem depois. No caso não tem nada, né? Só tá aqui no caso assim, se eu apertar o botão, pisca o LED. Não apertei, não pisca o LED. O LED permanece apagado porque mesmo que eu aperte, fique um tempo com ele apertado, ele fica piscando, né? Se eu der só um toque no botão, ele vai acender, ficar um tempo aceso e apagar, ficar um tempo apagado. E aí se o programa voltar aqui o botão estiver desativado, ele permanece, o LED vai ficar, né? Estava apagado quando saiu aqui do bloco, ele vai ficar apagado porque o botão está desligado. Apertei o botão novamente, entra aqui e executa. Se eu ficar com o botão pressionado, ele vai ficar acende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Ele vai sempre testar e ver que é verdadeiro e executar a sequência aqui. Então ele aciona o port BF5, né? Recebe 1, gera um delay com meio segundo aceso, né? Ativado. Aí ele manda 0 para a mesma saída, fazendo o LED apagar. E aí, meio segundo apagado. Se ele ficar repetindo, vai ficar piscando o LED de meio segundo. Então esse programa ficará em loop se a entrada está ativada. Se a entrada está ativada, se sim, executa esse bloco aqui. A explicação aqui. Um outro exemplo aqui é controlar um LED piscando com intermitência de meio segundo ou 500 milissegundos. Se um botão for acionado e piscando com a intermitência de 1 segundo, se o botão não for acionado. Então ele pisca numa velocidade com o botão apertado e pisca em outra velocidade com o botão desligado. Aqui eu estou fazendo o que? Mesma entrada, mesma saída, né? Não mudei aqui no começo. A diferença é que se o botão tiver, né, port AF3 for 1,
ele executa aqui, ó, é o mesmo bloco do programa anterior, só que, né, em meio segundo. E aí, tá ok. Se ele fizer aqui, então sempre que o botão estiver acionado, ele vem e executa. Aí ele vem e testa. O botão está desligado? Não. O botão está ligado. Então ele pula esse aqui, volta lá para o começo. Está apertado? Executa esse. E assim sucessivamente. Então, ou ele executa esse if aqui, né, o que está aqui dentro, né, se esse if for verdadeiro, ele faz isso. Aqui, se o port AF3 estiver 0, ou seja, se a porta estiver desativada, aí ele faz essa sequência aqui, só com a diferença do tempo aqui, de 1 segundo. Então, se o botão estiver apertado, ele pisca mais rápido. Se o botão estiver desligado, ele pisca mais lento. Então, é como se eu tivesse, eu apertei um botão errado, aí ele dá uma piscadinha rápida. Né? Você interfere ali na velocidade do pisca. Então, é só uma mudança aqui. Então, estou um exemplo aqui usando dois ifs. Um controla o LED piscando numa velocidade e o outro na outra velocidade. Se for 0, se for 1. Aqui é a explicação que eu acabei de dar. Agora, quando eu tenho o if-else, né, o else é o senão. O else sempre trabalha em conjunto com o if. Eu não posso usar o else sozinho. O else só funciona junto com o if. Por quê? Porque ele é o complemento do if. É o se e o senão. Então, se um comando, um bloco, se a condição do if for verdadeira, né, ele executa um bloco de comandos, né, um comando, se não, ele executa outro bloco. Tá? Então, se a condição for verdadeira, ele faz um bloco. Se não, ele faz outro. Ou ele faz um, ou ele faz outro. Tá? Então, não tem como ele fazer os dois, porque o se e o se não são opostos, são complementos. Então, o else não pode ser usado sem o if, pois ele é um complemento do if, então não precisa da condição. Tá? Não precisa de pôr a condição, se, que nem aqui no if, né? Se o port F3 for igual a 1, faz isso aqui. Se for F3 igual a 0, ele faz esse. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse if aqui, por quê? Porque o port AF3 igual a 1, né, é o oposto do port AF3 igual a 0. Então esse é o C sim, e esse é o C não. Se não for 1, é 0. Então a gente tem isso aqui, ó. Se o port AF3 for igual a 1, faz esse bloco. Se não, faz esse bloco. Tá? Então eu não preciso testar se o port AF3 é igual a 0. Por quê? Porque eu uso o se não. Se for 1, eu faço isso. Se não, eu faço isso. Se não é o quê? Se não, se o port AF3 não é igual a 1, ele só pode ser igual a 0. Porque na lógica do microcontrolador ou é 1 ou é 0. Ele trabalha com a porta digital. Depois a gente vai estudar a parte analógica e tudo bem. Aí tem a questão, né, de níveis de tensão. Aí a gente testa por nível de tensão. Mas aqui então, a ideia é essa, tá? O C e o C não. Então aqui é a estrutura de controle do if e do else. No programa que eu quero que vocês façam aí, na atividade eu vou explicar na sequência para vocês. Então, essa é a primeira das estruturas de controle, o if e o else. If e else. Quem já fez a matéria da linguagem de programação já tem uma noção, né? Porque a gente já estudou isso aí lá em linguagem de programação. Segue aí.